Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucielda Silva, professora de corte, costura e modelagem. Nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte e de costura das peças que eu modelei no vídeo passado. São duas peças aqui, ó, uma camisa, né, uma blusa estilo camisa, com a manga bem ampla, com elástico aqui no punho. Tem a abertura e tem a gola colarinho. E para compor o look, tem também aqui o nosso cropped simples, mas que veste super bem e é mais uma opção aí no look de vocês. Então, quem quiser acompanhar a modelagem também, é só procurar aqui no canal, foi o vídeo que eu postei anterior a esse. E para quem tem interesse em comprar o molde em PDF, uma grade completa com os tamanhos do 36 ao 52, é só clicar no link que vai ficar disponível aqui na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Agora, para quem está aí querendo acompanhar todo o passo a passo de corte e de costura dessas peças, vem comigo, vamos para o vídeo. E aqui, para fazer essas peças, eu vou usar esse tecido, que é um viscose. Você pode usar outros tipos de tecido também, um viscolinho, uma cambraia de linho também, uma tricoline, enfim. São vários tecidos que dá para fazer esse tipo de peça. Aqui eu tenho um pouco mais de tecido, mas normalmente para esse molde, né, que é um tamanho P, entre um P e um M, leva uns 2 metros, 2,20 m, tá? Porque tem a camisa de manga longa e também o cropped. Aqui para o corte, eu vou já explicar para vocês como que eu vou cortar, ó, porque na verdade esse tecido, ele tem a listra nesse sentido da largura do tecido, como vocês podem ver aqui a auréola e a listra ficaria assim na horizontal. Porém, eu não quero que fique aqui no comprimento da minha peça. Então, para ficar da forma que eu quero aqui, o detalhe da listra, eu vou precisar posicionar o meu tecido no outro sentido. Ou seja, eu vou dobrar aqui no sentido da largura, né? Colocando a largura para o comprimento da peça. E aí, dessa forma, eu vou cortar todas as partes. Normalmente, o que eu não aconselho é cortar uma parte na largura e outra no comprimento. Não ficaria legal. Mas se vai cortar toda a peça assim, não tem problema nenhum. Então, aqui vai ser dessa forma que eu vou precisar posicionar o meu molde, mas é apenas por esse detalhe, né? Que eu quero que fique aqui na minha peça. Já posicionei aqui certinho, ó, dobrei no sentido aqui da largura, ó, aqui a auréola do tecido, como fica. Normalmente, a gente está acostumado a ficar aqui paralelo, né? A peça paralelo com a auréola do tecido. Mas nesse caso, vai ficar aqui um pouquinho diferente, ó. Vou posicionando aqui o centro-costa na dobra desse tecido. E agora, coloquei aqui os pezinhos e venho fazendo o corte. Vou seguindo exatamente a margem de costura. Já finalizando aqui, vou passar agora para a parte frente, e aí vocês percebam que eu vou posicionar da mesma forma, ó. Vou colocar aqui do lado, que eu tenho espaço aqui no tecido. Posiciono aqui da mesma forma, vou deixar aqui bem retinho o meu molde. Vou colocar aqui os pezinhos, quem preferir coloca alfinetes, principalmente nesses tecidos mais finos. E agora é só vir fazendo o corte, da mesma forma que eu fiz com a parte costa. Já finalizando aqui também a parte frente. Vamos agora para as mangas. As mangas aqui a mesma coisa, gente. Veja que o tecido tá na mesma posição. E assim eu vou cortando todas as partes aqui da peça, né? Todas as partes do molde. Seguindo aqui a margem de costura do molde. Finalizando aqui a parte da manga. Aqui para a gola, gente, deixa eu explicar para vocês. Eu achei que estava gravando e a câmera não estava gravando mais, então, mas eu vou explicar aqui para vocês certinho como eu cortei. Na mesma posição que estava lá o tecido, eu cortei aqui a parte superior da gola 2 vezes e cortei também aqui o pezinho da gola. Posicionei alfinetes, né, porque é uma parte menorzinha do molde, então fica mais cômodo para cortar assim com alfinetes. E aí tá prontinho aqui também o corte da gola, que foi super simples. Vamos passar aqui para o cropped. É da mesma forma, eu fiz uma dobra aqui no tecido, para colocar o centro-frente aqui na dobra. Veja que o tecido continua na mesma posição que eu cortei a parte da camisa. E aqui eu venho contornando esse molde
cortando certinho na margem de costura. Essa parte frente aqui, estou finalizando, eu preciso cortar novamente, porque eu vou fazer a frente forrada. Então, é só vir aqui e fazer o mesmo processo, dobrar novamente o tecido e fazer o corte. Já cortei aqui novamente, ó, outra parte para servir para o forro, e aqui eu vou para o corte das costas do cropped. Da mesma forma, faço uma dobra, posiciono o molde na dobra do tecido e venho fazendo o corte. E finalizando aqui as costas do cropped, tudo certinho. Vou finalizar agora cortando aqui as alças. Eu tô aqui com uma parte do tecido que sobrou, já vou aproveitar aqui e cortar essas alças, né, gente? Não pode desperdiçar nada. Então, já coloquei aqui os pezinhos e venho contornando a borda do molde. São 2 alças, por isso o tecido está dobrado. Finalizado aqui, ficou assim tudo certinho aqui, todas as partes do cropped e também da camisa. Tá cortado aqui, ó, tudo certinho, parte do forro. E agora vamos acompanhar a costura. Aqui para costura, eu vou mostrar algumas partes que eu já adiantei dessa peça. O primeiro passo foi colar aqui uma entretela. Eu normalmente não colo entretela em abertura de blusa nem de camisa, gente. Eu acho que, dependendo da entretela, fica um pouco grosseiro. Mas aqui é um tecido com muito caimento, então eu resolvi colar uma entretela de malha, que é bem fininha. Então, eu cortei uma faixinha da entretela com 3 centímetros de largura e colei aqui, ó, em toda a parte frente. Colei com os 3 centímetros, deixando aqui 1 centímetro, que é essa dobrinha que eu precisava fazer. Então, aí ficou dessa forma. Colei a entretela, dobrei 1 centímetro, passei ferro, dobrei novamente e passei ferro. Assim, a nossa abertura aqui já fica certinho para passar a costura, isso facilita demais. Então, aqui eu já fiz nas duas partes e a mesma entretela eu colei aqui na gola, porque se eu colasse aqui uma entretela mais rígida, mais dura, né, ia ficar muito diferente aqui o caimento das outras partes da peça. Então, eu colei também aqui a entretela de malha. Normalmente eu colo de uma a outra, mas aqui é pelo estilo do tecido, eu preferi colar de malha. E aqui também eu colei um pouquinho diferente, ó. Normalmente, colei em todo o pezinho da gola. Normalmente eu deixo aqui as margens de costura, né? Dependendo, principalmente quando é gola de camisa masculina. Mas aqui não, eu só coloquei as partes em cima da entretela, recortei e colei certinho aqui em todas as partes da gola. São 4 partes aqui, ó. 2 do pezinho de gola e 2 da parte superior e tá tudo entretelada. Então, aqui eu tenho também o elástico da manga, o elástico aqui com 2 centímetros. Eu medi aqui no meu punho, ó, dessa forma. Deixei folgadinho para quando eu quiser subir assim a manga, ficar confortável. E também porque a manga é bem larga, né? Então, se não fosse assim, talvez não esticaria para toda a barra da manga. Então, aqui, feito isso, eu vou iniciar aqui a costura, já costurando aqui na bordinha dessa dobra, formando assim a abertura da blusa. Tá passado ferro, então é bem simples aqui, ó, só vai colocando aqui certinho e passando a costura. É bom passar com calma para ficar uma costura bem retinha, porque isso aqui é logo na frente, né, no centro-frente da peça. Então, eu passei aqui na bordinha, não sei se dá para ver muito aí, gente, mas também não tem segredo não, aqui é só uma costura reta na dobra aqui que eu fiz com o ferro. Já fiz a mesma coisa para o outro lado também, e agora eu vou aqui para a costura do ombro. Só colocar assim certinho, frente e costas, e passar a costura com 1 centímetro de margem. Já faço a mesma coisa aqui no outro também. Costuro da mesma forma. E costurar dos ombros, eu já venho aqui para a lateral. Só vou posicionar certinho, ó, frente e costas pela lateral e passo a costura, iniciando na cava e descendo até a barra. Finalizado aqui um lado, vou fazer o mesmo aqui para o outro. Já costurei aqui o outro lado, ó, do mesmo jeito, da mesma forma que eu mostrei. Agora, eu vou separar aqui essa parte e vou
para as mangas. Aqui nas mangas, eu vou só posicionar certinho aqui, direito com direito, e passar a costura fechando essa lateral da manga. Finalizado aqui, vou fazer o mesmo com a outra. Já repeti aqui, ó, a mesma coisa para outra manga. E aqui, antes de passar lá na overlock, essas partes, eu já vou adiantar a costura da gola. Já vou deixar preparado aqui a gola, porque depois, quando eu for passar overlock nas outras partes, eu também passo ferro. Coloquei aqui as duas partes de cima da gola, que tá com entretela, venho passando a costura da forma que eu estou mostrando aqui, ó, certinho com 1 centímetro de margem. Finalizado aqui essa parte, eu vou cortar tirando os excessos aqui nesses cantinhos. Já posso vir aqui e desvirar. Vou desvirando aqui certinho. Vou usar a tesoura para deixar essas pontinhas aqui da gola bem arrumada. Ficou dessa forma. Agora, vamos passar um pesponto. Eu vou passar um pesponto aqui com a largura do pé da máquina. Quem gostar, pode passar também bem na bordinha. Eu prefiro passar assim, ó, com a largura do pé da máquina. Então, é simples aqui também. Só vem passando com calma para ir ficando tudo bem retinho. Arrumando assim, ó, o tecido para não ficar nenhuma dobrinha, né? E ficar com um bom acabamento. Então, eu continuo aqui e vou passando dessa mesma forma até finalizar toda essa parte de cima. Toda essa parte aqui de cima da gola, finalizado o pesponto, eu vou passar aqui uma costura bem na bordinha, só para unir esses tecidos. E passado aqui essa costura, ficou assim, ó, a parte superior da gola. Dobrei ao meio, marquei aqui com um pique. Vou passar aqui para o pé da gola. Aqui nesse pé da gola, eu vou precisar fazer uma dobra de 1 centímetro, dessa forma, ó, e venho passando a costura. Essa costura aqui eu passo ela larguinha também, um pouquinho mais do que o pé da máquina. Venho dobrando aqui certinho, ó, e passando. Isso eu vou fazer em toda essa parte aqui, debaixo do pé da gola. Feito isso, vai ficar assim, ó. Vou marcar também aqui o meio, dobro certinho e faço um pique de marcação. Preciso marcar também essa outra parte aqui do pé da gola, da mesma forma, só faço a dobra e marco com um pique. Próximo passo agora é juntar todas essas partes, unir todas essas partes aqui, posicionando sempre nessas marcações que eu fiz ao meio. Então, primeiro vem essa parte que não tem a dobra, em seguida, coloco aqui por cima a parte superior da gola, alinhado aqui na mesma marcação, e por último eu venho aqui com essa parte que fiz a dobrinha e passei a costura. Posiciono tudo aqui certinho, coloco um alfinete para fixar. Venho arrumando aqui, ó, para a lateral dessa forma, encaixando tudo bem certinho. Agora é só vir aqui e passar a costura. Iniciando aqui sempre com a margem de 1 centímetro, vou girando aqui, né, porque essa parte, ela é uma parte curva, alinho bem aqui um tecido abaixo do outro e vou passando a costura. Se vocês preferirem, se tiverem alguma dificuldade, você pode posicionar tudo isso aqui e vai colocando alfinetes, ou até mesmo passa um alinhavo, principalmente se você for iniciante. Já chegando aqui do outro lado, da mesma forma, ó, finalizei. Aqui eu tiro sempre esses excessos dessa parte mais redondinha, cortando assim, em formato de V, porque aí não dá volume de tecido aqui por dentro. Fiz aqui nas duas partes, nos dois lados, agora é só desvirar. Agora eu preciso passar ferro aqui nessa gola e aproveitando, eu já vou passar o overlock aqui nessas outras partes. E aqui eu já passei o acabamento de overlock em todas as partes aqui que eu precisava, toda a parte interna. Passei também aqui na barra. Eu vou fazer com 2 dobrinhas, mas esse tecido desfia muito, então eu já passei também. Aqui eu tenho a gola, ó,
toda passada a ferro, isso aqui facilita muito para a hora que a gente vai colocar. Dobrei aqui ao meio e marquei também com um pique. Agora, eu vou vir aqui para a parte da manga, vou continuar aqui com a montagem da manga, vou fazer aqui umas costuras de embebimento, porque deixa a cava com um aspecto mais bonito. Então, aqui mais ou menos a uns 12 centímetros de distância da lateral, fiz a marcação com um pique, e agora eu vou costurar aqui de uma marcação a outra. Eu passo sempre 2 costuras, uma bem na bordinha. É como se fosse passar um franzido, mas na verdade não vai franzir. Só vai fazer mesmo aqui um leve encolhimento para encaixar melhor na cava e também formar a curva, né? A curvaturazinha no ombro. Então, já passando aqui, ó, chegando do outro lado, eu passo essa segunda costura com meio centímetro de distância. Agora, é só separar aqui 2 linhas. Gosto de separar assim sempre a parte de baixo e venho aqui puxando e espalhando essa parte, né? Como se fosse franzir, só que a gente deixa bem arrumadinho assim, ó, não fica franzido. Só forma mesmo essa curvinha dessa parte mais alta do ombro. Aqui, para colocar na cava, precisa sempre ficar atento a esse detalhe, ó, a parte mais cavada da manga, precisa ficar aqui para a parte frente da blusa. Posiciono assim certinho a costura lateral da manga com a lateral da blusa. Pego aqui por dentro, para ficar dessa forma. Eu gosto de colocar assim sempre a manga por dentro da cava, para conferir aqui se ficou tudo ok. E aí, em seguida, é só vir passando a costura. Vou encaixando aqui bem certinho a manga e passando a costura até finalizar. Se preferir, pode colocar alfinetes também, já deixar tudo na posição certinha. Finalizado aqui essa costura, já vou mostrar aqui como fica. Fica assim, ó. Veja que não fica franzido, mas fica uma curvaturazinha aqui no ombro. Então, isso faz um diferencial aqui na nossa peça. Próximo passo agora vai ser aqui a parte do elástico da manga. Já estou aqui com o elástico, já mostrei lá no início, ó, eu marquei assim no meu braço mesmo, deixando folgadinho. Agora eu vou vir aqui e vou passar as costuras para unir essas 2 partes do elástico. Passado aqui essas costuras, eu gosto de reforçar bem. Vou trazer aqui para a barra da manga. Dessa forma, ó, agora é só ir esticando o elástico. Nesse caso aqui, como o elástico é pequeno em relação à largura aqui da manga, eu vou esticando aqui o máximo que eu consigo o elástico e vou costurando. Essa parte aqui final, ó, estico tudo certinho e continuo costurando. Se você estiver usando um elástico que estique um pouco mais, você pode marcar tudo certinho com alfinete para esticar tudo por igual, mas aqui não houve necessidade. Agora, eu vou repetir isso mesmo para o outro lado e aproveitando, já passo tudo lá no overlock. Então, aqui eu já passei lá no overlock, ó, certinho, os 2 lados. Passei na cava, o acabamento, e aproveitando, eu já passei ferro aqui, formando uma dobrinha na parte aqui da barra. Quando eu tenho, assim, essas barras com curva, eu gosto sempre de passar ferro na primeira dobra, e depois eu venho aqui, faço uma segunda dobra e passo a costura. Isso facilita muito, principalmente nessa parte mais curva aqui da nossa barra. Então, agora é simples, é só fazer aqui uma segunda dobra e vai costurando tudo certo aqui, bem na bordinha da dobra que você vai fazendo. Então, dessa forma, fica bem legal aqui o acabamento da nossa barra. Já finalizando aqui, vou mostrar como fica, ó. Veja que fica assim, tudo certinho, além de ficar mais prático, né, pra gente passar aqui depois que passa o ferro. E aqui eu vou vir para o elástico, vou rebater o elástico daqui da barra da manga, vou passar 2 costuras, vou iniciar a primeira aqui com a largura do pé da máquina. Aqui é simples, é só ir fazendo a dobra, esticando aqui bem o elástico, sempre vai dando uma ajeitadinha assim para não ficar sobrando, né, nenhuma parte de tecido aqui por baixo, para ficar bem retinho. E dessa forma a gente vai esticando e passando a costura. Se você estiver usando máquina doméstica, é necessário que você segure aqui na parte de trás também e vá esticando,
porque a máquina doméstica é diferente aqui da industrial. Ela não tem muita força para puxar, né, o tecido e o elástico. Já finalizando aqui a primeira parte, né, a primeira costura, vou vir aqui e passar uma outra, ó, na altura aqui do overlock, mas o processo é o mesmo, é só ir esticando aqui e fica dessa forma, ó, com as duas costuras aqui na barra. Vou fazer o mesmo para o outro lado, ficou certinho aqui, ó, passei tudo da mesma forma. Agora, vamos finalizar aqui com a colocação da gola. Vou marcar o meio aqui do decote costas. E nessa marcação, eu vou posicionar também a marcação que eu já tenho aqui, ó, do centro da gola, do meio da gola. Posiciono certinho, coloco o alfinete, venho aqui para a lateral, o meio frente, né, da blusa. Coloco o alfinete também e vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Se você preferir, se tiver dificuldade, alinhava essa gola ou coloca vários alfinetes aqui encaixando antes de passar a costura. Vou passar aqui uma costura, só nessa margem ó, aqui, não pode pegar nessa outra parte, tá? Senão a gente não consegue embutir isso depois. Então, eu venho costurando aqui, sempre tomando como base a dobrinha que eu já tenho aqui em cima. E lembrando que a costura não pode pegar em cima dessa parte que está dobrada. Então, vou posicionando aqui tudo, alinhando bem certinho e passando a costura. Nessa parte, gente, qualquer dificuldade, passa um alinhavo, que ajuda bastante. Passei aqui essa parte, ó, ficou assim. Agora, nós vamos dobrar aqui essa margem de costura. Vamos colocar aqui para dentro do pé da gola e vamos vir com o pesponto. Eu gosto sempre de iniciar essa costura aqui mais ou menos na costura do ombro, porque é aqui que a costura vai se encontrar depois. Então, venho aqui passando, iniciei lá em cima no pezinho da gola e aqui vou passando o pesponto. Essa costura é bom passar mais devagar, tomando cuidado para ficar bem certinho, né? Porque ela fica muito aparente na nossa peça. Aqui já passando na parte de baixo, vou só dobrando a margem de costura para dentro. E essa é outra parte também, que se você tiver dificuldade, eu aconselho que você passe um alinhavo, para que você possa costurar aqui com mais tranquilidade. Já chegando aqui na outra parte, fazendo a curvinha, continuo aqui com o pesponto na parte de cima do pé da gola. Finalizei aqui, onde eu havia iniciado, né, na altura do ombro. Já vou mostrar aqui o resultado final, ó, fica assim certinho, parte de trás também, a costura. A parte de costura aqui da camisa, da blusa tá pronta, falta só colocar os botões, mas vamos agora para o cropped. Aqui para o cropped, eu já vou iniciar com a costura das alças, bem simples aqui, só dobrando o tecido e passando uma costura. Passado aqui essa costura, fazer o mesmo aqui com a outra. Vou desvirar aqui usando a pontinha da tesoura mesmo, que é uma alça larguinha, então dá para desvirar aqui com a tesoura tranquilamente. Desvirando aqui, ó, certinho. Ficou dessa forma, depois eu desviro aqui a outra. Vamos continuar aqui com a parte frente. Já vou iniciar aqui na parte frente do cropped, fazendo as costuras aqui dessas pences, que ficou na frente. Dobro assim certinho e passo a costura. Sempre finalizando aqui, ó, bem fininho, para não ficar nada grosseiro, né? Ficar certinho aqui, ó. Faço a mesma coisa com o outro lado. E aí, ficou dessa forma, essa parte aqui que vai pegar no busto. Já fiz aqui na outra parte, repeti, e agora eu vou costurar aqui o decote. Só colocar aqui as duas partes, direito com direito, e vir passando a costura. Lembrando de passar as costuras sempre com a margem de 1 centímetro, né, que foi o que nós deixamos lá no molde. Vou fazer um pique aqui no centro. E vou passar agora uma costura de pesponto rente aqui.
Essa costura de pesponto rente, ela pega bem na bordinha aqui, gente, no encontro dos dois tecidos e fica sempre na parte interna. Ficou dessa forma. Agora vamos para a colocação da alça. Já venho aqui, posiciono a minha alça dessa forma, com a costura no meio, centralizada no meio e virada para a parte de cima, ou seja, ela vai ficar para a parte do forro. Posiciono aqui certinho, passo uma costura para deixar fixo aqui, ó, certinho. Em seguida, eu venho aqui, dobro, deixando bem rente nessa parte do decote e vou passar aqui uma costura. Primeiro na parte da alça e depois descendo aqui, fechando a cava. Paro com a agulha aqui, ó, bem rente com o finalzinho da alça. E viro aqui e vou costurando essa cava. Feito isso, agora eu vou tirar aqui o excesso de tecido no cantinho e vou fazer também alguns piques aqui, porque essa é uma parte curva, então para não ficar repuxando a hora que desvirar. Virando aqui, eu vou passar também pesponto rente, ó, a alça fica assim, gente, bem certinha. E o pesponto rente aqui, eu vou passar sempre observando que é do lado do forro também, vai costurando aqui por cima, ó, bem na bordinha. Aqui eu vou subir mais ou menos até onde eu conseguir e ficou dessa forma. Vou repetir tudo isso aqui para o outro lado. Repetir aqui tudo para o outro lado, ó, ficou da mesma forma. Agora eu vou vir aqui para a parte costa. Na parte costa, eu vou colocar um elástico de 1 centímetro aqui na parte de cima. Não vai ficar franzido, é só para poder dar uma estrutura melhor aqui, já que o tecido é fino, né? Então, eu vou esticar aqui bem pouquinho desse elástico. Eu vou fazendo aqui uma leve pressão e costurando, só para deixar mais firme e ficar com o melhor acabamento. Feito isso, ficou assim. Agora, eu preciso ir lá para o overlock para passar o acabamento aqui nessa parte do elástico. E vou passar também ferro aqui nessa parte interna da parte frente, né? Aqui do cropped. Vou já passar ferro e deixar tudo certinho. E aqui eu já passei ferro, tanto na parte da alça, como também aqui por dentro. Deixei as costuras bem certinho. Não passei as costuras abertas não, tá, gente? Só virei pro lado e passei ferro. E aqui nas costas passei overlock, tanto na parte do elástico, como também na barra. Vou continuar aqui com a parte frente, costurando essa parte de baixo. Coloco assim as alcinhas tudo para a parte de dentro e venho passando a costura. Vou costurando aqui, já chegando do outro lado. Preciso agora passar pesponto rente aqui também, sempre observando para passar do lado do forro, tá? Para ficar os pespontos aqui, tudo para a parte interna. Esses pespontos, eles são muito importantes para o acabamento da nossa peça, gente. Então, por isso eu tô sempre passando ele aqui, tô sempre mostrando ele aqui nas costuras. Passado aqui tudo, agora eu posso desvirar. Vou mostrar aqui, ó. Fica assim, pesponto rente fica para a parte interna da peça, todos para a parte interna. E aqui eu tenho a parte costa. Já vou continuar aqui costurando a lateral. Vou virar aqui para o outro lado para mostrar bem certinho, ó. Eu faço uma dobrinha aqui para a barra de 1 centímetro e venho costurando. E essa mesma dobrinha eu faço aqui em cima com o elástico. Passado tudo, vou desvirar aqui, ó, fica certinho assim o elástico, a parte aqui da barra também. Agora eu preciso ir lá para o overlock novamente para passar aqui o acabamento na lateral para depois colocar o zíper. Então, já vou fazer lá esses acabamentos. Passei tudo lá na overlock, ó, já ficou aqui certinho o acabamento interno, do outro lado também. Agora eu vou rebater aqui o elástico, dobrando ele para a parte interna da peça e passando a costura. Sempre arrumando aqui o tecido, para não ficar sobrando, né? Quando fica sobrando o tecido aqui em cima, o elástico fica com acabamento feio. Ó, ficou assim certinho. Fazer a mesma coisa aqui com a barra, só que aí é só o tecido, né? Não tem o elástico. Dobro 1 centímetro e venho costurando.
finalizando aqui na lateral. Agora ficou dessa forma, certinho. Vamos para a colocação aqui do zíper na lateral, mas antes eu preciso fechar aqui uns 3 centímetros aqui na parte da cava. Uns 4 centímetros, mais ou menos. Então, faço aqui o fechamento e essa parte que eu deixei aberta é onde eu vou aplicar o zíper. O zíper aqui, eu vou usar um zíper comum mesmo, ainda pensei em usar um zíper invisível, mas o que eu tenho aqui certinho no tamanho é um zíper comum e também por ser uma peça mais simples, não tem problema. Mas quem quiser usar aí o zíper invisível, pode colocar que fica muito bom também. Posicionei aqui o zíper, o início dele lá na parte de baixo e venho passando uma costura aqui do lado. Essa costura é só para fixar o zíper na posição, depois eu passo uma outra usando o outro calcador. Já faço o mesmo aqui para o outro lado, ó. Costuro aqui certinho. Ele já ficou aqui na posição certa, agora é só trocar aqui o calcador e passar uma costura bem próximo aos dentinhos do zíper. Já passei aqui a costura, vou mostrar como fica depois de passado com o outro calcador, fica dessa forma. Vou trocar aqui o calcador novamente para o acabamento. Para o acabamento, eu dobro aqui as pontinhas desse zíper, deixando bem rente, e dobro a margem aqui do zíper para a lateral. Em seguida, venho aqui em cima e passo uma pequena costura para prender. Se você preferir, pode fazer à mão também, ó. Mas aqui faço dessa forma e fica com acabamento bom. Repeti o mesmo aqui para o outro lado. Ficou certinho. Vamos para a colocação aqui das alças. Para colocar aqui a alça, eu marco dessa forma. Dobro ao meio. Em seguida, eu dobro novamente. Faço uma dobrinha aqui e marco colocando alfinetes. Marco aqui as duas alças e aí elas ficam assim. Normalmente isso aqui dá para ficar na largura do sutiã, né? Mas aí depende muito, se você quiser marcar diferente também, ou mais para a lateral, ou mais para o meio, aí fica a critério de cada um. Aqui eu coloquei dessa forma e agora é só posicionar a alça e passar uma pequena costura para fixar. Faço o mesmo aqui com o outro lado e tá pronto aqui certinho toda a parte de costura. Vou desvirar aqui, né, para mostrar melhor. Ficou assim, ó, o cropped, simples, mas fica bem arrumadinho, veste super bem. Vou finalizar aqui fazendo as casas, colocando o botão e passando ferro e volto para mostrar ela para vocês. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Dá para usar assim a manga ou longa completamente, né? Uma manga mais solta, mais ampla, bem no estilo camisa mesmo. Aqui tá a gola, os botõezinhos, ficou dessa forma. Ó, a parte da frente aqui é um pouquinho mais curta e ela tem aqui essa curva, deixando a parte costa maior. Então, esse foi o resultado aqui da nossa peça. A parte aqui do cropped também, ó, ficou certinho, vou mostrar para vocês como ficou aqui o recorte não, né, gente? A pence que ele tem na frente. O zíper tá lá na outra lateral, parte costa, ó, aqui certinho. Ficou dessa forma, eu amei o resultado aqui dessas peças, bem versátil, dá para montar outros looks também, dá para você usar a camisa na praia, por exemplo, né? Bem solta aqui, bem cara de verão mesmo. Então, esse foi o resultado aqui das nossas peças. E lembrando sempre, para você que quer comprar o molde em PDF dessas peças, a grade completa com tamanhos do 36 ao 52, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se gostou também, já curte, já compartilha com mais pessoas e deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.